Aleluia. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa. Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando. E tenho certeza que está sendo alcançado pela graça de Deus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, que está nos dando mais essa oportunidade de estar em Tua presença, de estar em contato com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Eu quero pedir a você que não seja abençoado sozinho. Quero começar essa transmissão te pedindo. A Bíblia diz que nós somos escolhidos e chamados para ser dispenseiros da poderosa e maravilhosa graça de Deus. Então eu quero convidar você a tomar posse dessa palavra. Multiplique aí o link dessa transmissão, envie aí nos seus status, nas suas redes sociais, no grupo de família, no grupo de amigos, no grupo da empresa, enfim, seja um dispenseiro da graça de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus na vida de alguém. Em tempos que nós vemos tantas notícias ruins, seja você um dispenseiro de algo bom, de algo novo, de algo poderoso na vida de alguém, no nome de Jesus. Amém? Você que já está aí conectado com o Senhor acima de tudo, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Se você pode, onde você está aí, coloque a mão sobre o seu coração, no nome de Jesus. Se você pode, feche seus olhos e ore comigo. Peça, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, antes de tudo, entregar esse momento ao Senhor, consagrar esse momento ao Senhor. Pedir, ó Deus, que enquanto estivermos aqui, Pai, que possamos ter, ó Deus, um novo, ó Deus, uma experiência nova com o Senhor. Deus, temos aprendido que, ó Deus, o Senhor é insaciável, ó Deus, o Senhor é inesgotável. Por isso nós somos insaciáveis, Pai, ante a Tua presença, ante a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa tocar cada lar, cada família representada, Senhor, nessa transmissão. Que onde, ó Deus, o link dessa transmissão chegar, Pai, que chegue também, ó Deus, a provisão do Senhor. Que chegue a mão, ó Deus, do Senhor. Ó Deus querido, nós sabemos que não importa a pergunta, o Senhor é a resposta. Ó Deus querido, para toda falta, para toda dificuldade, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Deus, cada família nessa manhã. No nome de Jesus é o que oramos e gratos te agradecemos, no nome de Jesus. E eu quero convidar você nesse momento a ter um momento de louvor ao Senhor. A Bíblia diz que havia uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma enfermidade terrível. Mas houve um momento na vida daquela mulher que tudo mudou. Foi no momento a qual ela conheceu Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ao conhecer ao Senhor, aquela mulher se enche de fé. E ali num toque na orla do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que toda aquela enfermidade que havia 12 anos, ela foi sarada, ela foi curada. Por isso eu quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração essa manhã e clamar ao Senhor para que você possa ter uma ciência maior de quem é Ele, que você possa clamar a Deus para que você possa conhecer a Jesus. E eu tenho certeza que o milagre acontecerá na sua vida. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho, em troca desse amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim,
esse amor não pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Clame isso essa manhã. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. É o mais belo entre milhares e milhares. O Senhor é o melhor que nós temos, é o melhor que nós podemos buscar. Tu és o nosso amado, Senhor. Queremos declarar isso essa manhã. Queremos conhecer o Senhor mais intimamente, ter uma experiência nova com o Senhor. Porque quando o Senhor entra na nossa vida, tudo novo se faz. Como um dia o apóstolo disse: quando nós estamos em Ti, nova criatura somos. Tudo se faz novo, e o velho já não mais importa. E essa manhã, Deus, nós queremos declarar na nossa vida que tudo novo se faz. Tudo novo nós viveremos. Coloque a mão sobre o seu coração onde você está aí e declare isso na sua vida, que você vai viver algo novo, porque Jesus está com você essa manhã. Faça dessa canção também uma oração. Clame pelo Espírito Santo, clame pela presença de Deus, e Ele então tudo fará novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Clame ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo
desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Clamamos, Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero profetizar essa canção no seu coração, na sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração aí, feche seus olhos se você pode, e nós vamos repetir esse refrão mais uma vez, que nós vamos viver algo novo na presença de Deus. Eu quero profetizar isso na sua vida, no nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração e receba essa palavra. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Eu quero profetizar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que você seja alcançado por essa palavra, que você seja alcançado por algo novo de Deus. Que o Senhor Jesus transforme a sua vida, transforme a sua família. Que o Senhor Jesus venha como um unguento, como um nardo, como algo precioso de Deus para nós. É isso que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. E eu creio que essa manhã não é só uma manhã a qual nós podemos falar e expressar a nossa adoração a Deus, mas também é uma manhã a qual Deus quer falar conosco. E nesse momento eu convido a você a preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa responder a você através da palavra que é viva e eficaz, no nome de Jesus. Receba de Deus essa manhã. Glória a Deus. Bom dia para você. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe toda a sua casa nesse dia tão especial. Como é maravilhoso nós podermos cantar louvores ao Senhor, nós podermos adorá-lo, engrandecê-lo, porque não há outro Deus,
não há outro que seja tão maravilhoso conosco, tão perfeito conosco. Ele colocou uma palavra no meu coração, que eu gostaria de repartir com você nesse dia, que está no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Se você ainda não compartilhou o link, ainda dá tempo de fazê-lo. Compartilhe essa reunião com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que Deus vai alcançar muitos e muitos corações. Abra aí sua Bíblia, pega o seu caderninho para você tomar nota, ou até mesmo no celular, você pode anotar. É muito importante você registrar as coisas que Deus fala ao teu coração através da mensagem, amém? Então vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 8, João 16, 8 ao 11, a Bíblia diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Amado Espírito Santo, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está escrito que quando fôssemos pregar, não deveríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo falaria por nós. Oh Espírito Santo, o Senhor é um mensageiro para o mundo, o Senhor é um mensageiro para a igreja. Então nós queremos clamar a Ti, Te pedir, fala conosco nesse dia. Fala conosco, Senhor, neste culto. Como nos tem permitido Te adorar. Ó Deus, fala, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor deseja nos falar, porque ninguém nos conhece tão bem como o Senhor. Dá-se a conhecer a cada um de nós. Ensina-nos aquilo que ainda não sabemos. Ó Espírito Santo, dá-nos ouvidos capazes de ouvir a sua voz. Que o Senhor destrua toda a obra do diabo, repreenda o ladrão da semente, arranca as pedras e os espinhos e faz do nosso coração uma boa terra, e compartilha-nos a Tua santa palavra, como o Senhor mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Senhor, me permita ser boca do Senhor nesse dia. Não me deixe falar nada de mim mesmo, nada da minha razão, nada da minha emoção, mas que seja a minha vida conduzida pela Tua unção. Apodera-se de mim, Senhor, e assim fale conosco. Crentes que o Senhor sempre ouve e responde a nossa oração, queremos dar-Te a glória, a honra, o louvor e toda a nossa gratidão, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir e até mesmo imaginar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, cujo tema é convencidos pelo Espírito. Convencidos pelo Espírito. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre o Espírito Santo. Aqui Jesus, ele está dando algumas palavras finais, e ele está falando tanto da sua ida, como também da vinda do Espírito Santo. Ele vai dizer aos discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador. E a partir do versículo 8, que nós começamos a leitura, ele então diz: olha, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, que o nosso Senhor enviaria. Então quando ele vier, ele vai convencer o mundo.
do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus está deixando muito claro qual é uma das principais missões do Espírito Santo na terra: é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse dia. Eu gostaria de discorrer com você um pouco do significado, ou seja, o que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em primeiro lugar, o Senhor disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado. E é interessante que no versículo 9, Jesus explica, dizendo o seguinte: do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele iria realizar uma obra no mundo, convencendo o mundo do pecado de incredulidade, ou seja, da incredulidade acerca de Jesus Cristo, convencer o mundo do pecado de não acreditar em Jesus. E nós sabemos que o instrumento usado pelo Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da incredulidade, de não crer em Jesus, é a pregação do Evangelho. O instrumento usado pelo Espírito Santo para convencer o mundo da importância de crer em Jesus é a pregação do Evangelho. Está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se o problema do mundo é a falta da fé em Jesus, a pregação do Evangelho ministraria fé no coração do mundo através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Mas como vão crer naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Então, o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus vai nos ensinar, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. E aqui não há exceção, todos pecaram. Todos nós que nascemos vindo da geração de Adão e Eva, todos nós nascemos de uma natureza pecaminosa. A Bíblia também vai nos dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Agora é importante entender que existe uma diferença entre pecado e pecados. Porque pecado, ou seja, o pecado é a raiz, o pecado é a árvore, é a essência, mas os pecados nos falam dos frutos. Então essa é a diferença do pecado e dos pecados. Na conversão, o Espírito Santo, ele não vem arrancar os frutos do pecado em nós, ele vem para transformar a nossa natureza pecaminosa em uma natureza santa. Isso é lindo. A obra do Espírito Santo em nós não vem para tirar os frutos do pecado. O Espírito Santo, ele vem para transformar a natureza pecaminosa em uma natureza santa. Pelo Evangelho nós vamos aprender que um pecador não pode entrar no céu, ele não pode herdar a vida eterna, a não ser que ele experimente o novo nascimento. Ao crer em Jesus, diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele realiza essa obra miraculosa em nós, que é a transformação da natureza pecaminosa em uma natureza santa segundo Deus. É por isso que ao pregar o Evangelho,
Nós não precisamos dizer para as pessoas que elas precisam tirar os frutos pecaminosos de suas vidas, porque pense comigo, se você vive arrancando frutos, aqueles frutos vão nascer novamente. É por isso que nós não pregamos dizendo para uma pessoa o seguinte: olha, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar de usar drogas, você precisa parar de mentir, você precisa parar de prostituir. Esses são os frutos do pecado. E se apenas removermos os frutos pelos nossos próprios esforços, eles vão brotar de novo. É por isso que o Espírito Santo opera um milagre tão grandioso, que ele transforma a nossa natureza. Porque realmente nós nunca vamos alcançar essa mudança através do nosso próprio esforço. É uma obra divina, é uma obra de Deus em nós. Então a sua obra não é apenas remover os frutos da natureza pecaminosa, mas produzir em nós o fruto da santidade. É o que a Bíblia vai chamar de fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele passa a produzir em nós o fruto da sua presença. Por meio da fé em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que transforma a nossa natureza, de uma natureza pecaminosa a uma natureza santa. E não mais produzimos frutos do pecado, mas o fruto do Espírito Santo, que estão muito bem relacionados na Bíblia, como amor, paz, paciência, bondade, fidelidade e tantos outros mais. Por isso que aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, ele não permanece na prática do pecado, porque uma vez que a sua natureza foi transformada, ele não tem mais prazer no pecado. O pecado na vida do pecador é uma fonte de prazer, mas na vida daquele que é nascido de Deus, na vida de um santo, ele se torna um poço de tristeza e dor. Vou repetir: o pecado na vida do pecador é uma fonte de prazer, mas o pecado na vida daquele que nasceu de novo é um poço de dor. Não há prazer no pecado quando a natureza é transformada. A tristeza de um santo que peca é tão insuportável que ela só pode ser curada através do arrependimento. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que a tristeza, segundo Deus, leva o homem ao arrependimento. Entenda, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é receber a presença do Espírito de Deus em nós, e termos a nossa natureza convertida. Ou seja, sermos separados para Deus, para praticar a sua vontade, para praticar aquilo que agrada a Deus, porque uma vez que o Espírito de Deus habita a nossa vida, Ele passa a nos conduzir segundo Ele é, porque a Bíblia vai falar de espíritos imundos e o Espírito Santo. Não existe homem vazio, não existem pessoas vazias. Ou nós somos habitados pelo Espírito Santo, por meio da fé em Jesus, ou nós somos habitados por espíritos imundos, enquanto não cremos em Jesus. Não tem meio termo. Então deixa eu te dizer uma verdade. Como é que eu sei que a minha natureza foi transformada? É simples: através da perda do prazer pelo pecado. Se você não suporta ficar sem pecar, você pode até fazer parte de uma igreja, mas com certeza você ainda não está em Cristo, pois está escrito na palavra de Deus
que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que prostituía ou adulterava não prostitui, não adultera mais, porque é uma transformação da natureza. Agora, se você diz: eu estou na igreja, mas eu não consigo largar alguns pecados, pastor, deixa eu dizer para você, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de religião, você precisa mudar de vida, mediante o novo nascimento, promovido pelo Espírito Santo, através da fé em Jesus. Se você perdeu o prazer pelo pecado, pelas coisas mundanas e malignas, como resultado da sua fé em Jesus, você verdadeiramente nasceu de novo. Você verdadeiramente recebeu essa obra do Espírito Santo em você. O Espírito Santo tira o diabo de nós e coloca Cristo em nós. É exatamente o que ele faz. E aí você se parece cada vez menos com o diabo e cada vez mais com Jesus. Por isso que o pecado dos pecados é não crer em Jesus. É por isso que Jesus está dizendo: quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado por não crerem em mim. Do pecado por não crerem em mim. Ou seja, é interessante que Jesus está dizendo assim: olha, quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado porque eles estão mentindo, do pecado porque eles estão roubando, do pecado porque eles estão prostituindo, do pecado porque eles... Não, Jesus ele ressalta o pecado dos pecados, é não crer nele, porque quando você acredita de verdade em Jesus, Ele opera uma obra tão linda na sua vida, que Ele te liberta dos pecados. Através do Espírito Santo, Ele te dá uma nova natureza e converte a sua vida para Ele. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz em nós, mediante a fé em Jesus. Agora é importante entender que crer em Jesus é crer em sua palavra, porque Ele é a Bíblia na versão humana. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a gente sair pelas ruas perguntando às pessoas: ei, você acredita em Jesus? Talvez a maioria delas vão dizer que sim, mas são as mesmas pessoas que muitas vezes dizem que acreditam em Jesus, nunca pegaram a Bíblia para ler, nunca leram os 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, não sabe quem Ele foi, não sabe o que Ele fez, não sabe o que Ele ensinou. Eu me lembro que quando Jesus me alcançou, muitas pessoas diziam assim: ah, você parou de fazer isso porque o pastor da sua igreja proíbe, né? Não, eu não parei de fazer isso porque o pastor da minha igreja proíbe. Eu parei de fazer isso porque eu conheci Jesus Cristo através do seu evangelho. E o evangelho diz que eu preciso ser não só um conhecedor de Jesus, mas eu preciso ser um imitador de Jesus. Então, se Jesus não faz, eu também não faço. Ah, agora você começou a fazer isso porque o pastor mandou você fazer? Não, não foi porque o pastor mandou fazer, é porque Jesus faz. Se Jesus faz, eu faço. Se Jesus não faz, eu não faço. Porque a vida do cristão é uma cópia do Cristo.
Não tem como viver cristianismo sem Cristo. Não tem como viver a conversão real sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. E o Espírito Santo testifica isso em nós. O Espírito Santo vai nos revelar essas coisas maravilhosas. Crer em Jesus é tornar-se seu aprendiz e seu imitador. Diz a Bíblia: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Por isso Jesus, ele tinha uma única mensagem aos pecadores: arrependei-vos. Arrependei-vos. Agora eu percebo que existem pelo menos 3 tipos de pecadores no mundo. O primeiro eu chamo de pecador sem vergonha. São aqueles que são convencidos, mas não são convertidos. Ou seja, o Espírito Santo já lhes mostrou o pecado de não crerem em Jesus, mas eles continuam não crendo, por opção. Uma vez Jesus me disse que existem 2 cadeias que aprisionam as pessoas, são usadas pelo diabo para aprisionar as pessoas. A primeira é a cadeia da ignorância. E Jesus disse: essa cadeia, a porta dela é aberta quando se conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ignorância aqui é no sentido de não conhecer. Então a cadeia da ignorância, ela é aberta quando se conhece a verdade. Mas tem uma segunda cadeia, é chamada cadeia dos prazeres, ou cadeia da conveniência. É a pessoa que conhece a verdade, mas ela prefere continuar na mentira. Ela sabe o certo, mas ela prefere continuar fazendo o errado. Quantas pessoas estão nessa cadeia, presos numa cadeia de porta aberta, a cadeia dos prazeres e da conveniência. O diabo diz: olha, tudo bem, se você for crer em Jesus, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você não vai poder mais fazer isso, você não vai poder mais fazer aquilo, você não vai poder mais ir para tal lugar. E aí a pessoa prefere dar as costas para Jesus e continuar no pecado. Ele é convencido, mas não é convertido. O segundo tipo de pecador é o pecador negacionista. É aquele que não aceita que é pecador. Seus argumentos são mais ou menos assim: olha, eu não mato, eu não roubo, nunca usei droga, eu não faço mal para ninguém, eu tenho amor ao próximo. Então ele usa uma listinha como se só essas coisas fossem pecado. E ele quer contrariar o que está escrito, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas ele é um negacionista. Sabe aquele que vai fazer um exame, o médico faz lá todos os exames, e aí o médico entrega o diagnóstico, fala assim: ó, seu caso é grave. Ele fala: mentira, vou procurar outro médico. Não acredito, isso aí não é verdade. A pessoa está na negação. O negacionista é assim. O Espírito Santo fala assim: ó, seu caso é grave, você está indo para o inferno, você é um pecador, você está afastado da glória de Deus, você não é justo, você precisa se arrepender. E sabe o que ele diz para o Espírito Santo? Mentira, não acredito, isso não é verdade, o seu diagnóstico está errado, eu não sou tão mal assim não, eu sou uma pessoa boa, sou um bom marido, um bom pai de família, sou trabalhador. Você está errado, eu não sou pecador, coisa nenhuma. Mas tem o terceiro tipo de pecador, que é o pecador arrependido. E esse é o que nós precisamos ser. Esse é aquele que é convencido pelo Espírito Santo que é um pecador, mas ao mesmo tempo é convencido pelo Espírito Santo que há um Salvador. E o Salvador é Cristo. Então ele ora, a oração do pecador
é a seguinte: ele diz: Jesus, me perdoa, me liberta e me transforma. Me perdoa, me liberta e me transforma. Porque Jesus, Ele não pode operar na vida de quem não crê. Por isso, o Espírito Santo virá convencer o homem do pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Não crê em mim. Sabe, nós precisamos acreditar em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus falou, em tudo que Jesus ensinou. E acreditar em Jesus passa pelo caminho de aceitarmos que somos pecadores e de aceitarmos a sua oferta de perdão e salvação e transformação, que através do Espírito Santo Ele opera em nós. Em segundo lugar, o Espírito Santo também veio ao mundo para convencer o mundo da justiça. E aí no versículo 10, Jesus diz assim: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Jesus está dizendo: com a minha chegada no céu, o céu vai ser inaugurado. Serei o primeiro homem no céu. Embora ele era Deus, estava com o Pai na sua glória desde o princípio, ele se fez homem e habitou entre nós. Hoje nós temos um homem no céu, Jesus Cristo, é o primeiro. Agora preste atenção, eu não disse que ele é o único, eu disse que ele é o primeiro. Então ele está dizendo da justiça, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Antes da ascensão de Jesus, ele era o unigênito de Deus. Mas depois que ele enviou o Espírito Santo, ele se tornou o primogênito de Deus. Você entende isso? Unigênito é o único que foi gerado. Primogênito é o primeiro que foi gerado. Até então ele era o unigênito de Deus, o primeiro gerado pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem ao mundo, ele passa, através da fé em Jesus, gerar uma multidão de filhos para Deus. Agora, o que me chamou a atenção é quando Jesus disse assim: olha, e o Espírito vai convencer o mundo da justiça. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Pense nisso. Não me vereis mais. Talvez você me diga: como assim, pastor? Jesus está indo para o céu, Jesus está indo para o Pai, e ele vira para os discípulos e diz: não me vereis mais. O que ele quer dizer com isso? Ah, mas se você ler um pouquinho mais da Bíblia, você vai chegar no versículo 16, e toda essa dor é dissipada, porque o verso 16 é como um bálsamo para a nossa alma, e ele dissipa o nosso desespero. Olha o que diz o versículo 16: um pouco e não me vereis mais, e outra vez um pouco ver-me-eis. Ou seja, Jesus está dizendo: não me vereis mais por um pouco, mas depois vocês vão me ver de novo. Ou seja, ele nos diz: não me vê, não, que nós não vamos vê-lo mais só por um pouco. Assim é com aqueles que creem em Cristo. É por isso que quando nós perdemos um parente em Cristo, a gente sabe que é apenas um intervalo de tempo, é só por um pouco. A gente não vai ver aquele parente por um pouco, mas daqui a pouco nós o veremos novamente. É isso que Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, e por enquanto vocês não vão me ver, mas daqui a pouco vocês vão me ver novamente. Agora eu fiquei pensando, por que Jesus se refere
a sua ida para o Pai como sinal da justiça. Você já pensou nisso? O Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Como a justiça é simbolizada pela ida de Cristo ao Pai. Deus falou tão forte comigo, e eu quero repartir isso com você. Sabe, a vida de Cristo, como a vida cristã, parecem ser as vidas mais injustas do mundo, se elas forem analisadas numa perspectiva terrena. É por isso que Paulo disse que se esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esses dias eu li uma frase que ilustra um pouco isso. Ela dizia o seguinte: se Deus prova o seu amor pelos seus filhos, os tratando bem nesse mundo, Ele devia odiar o apóstolo Paulo, que foi acometido de grave enfermidade, que passou por grandes perseguições e sofrimentos, e até mesmo escassez nessa terra. Ou seja, que erro Jesus cometeu para ser condenado? Ao analisar a vida de Cristo pela perspectiva mundana, não parece que a vida dele é uma representação da injustiça? Quando nós avaliamos a vida cristã na perspectiva mundana, não parece que a vida cristã é uma injustiça? Não parece que negar-se a si mesmo, sacrificar-se para agradar, para fazer a vontade do Pai, não parece que não valeu a pena? Será que já te ocorreu que a única coisa que você fez para começar a enfrentar as maiores lutas e dificuldades da sua vida foi decidir seguir a Jesus? Será que já te ocorreu isso? Pastor, engraçado. Desde que eu decidi seguir Jesus, parece que as maiores lutas e maiores dificuldades eu comecei a enfrentar na minha vida. Agora entenda que a justiça que Jesus está falando aqui, Ele não está falando do mundo para o céu, Ele está falando do céu para o mundo. A perspectiva aqui, ela é divina e não terrena. Ou seja, olha o que diz o versículo 20 aqui do capítulo 16: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uau! Sabe, nós somos aqueles, tanto o Cristo como o cristão, são aqueles que vão rir por último. Talvez hoje no mundo, você que decidiu seguir a Jesus, tem sofrido as maiores injustiças. Mas eu quero dizer para você, que muitos hoje podem estar zombando, muitos hoje podem estar rindo, e talvez hoje você está chorando, talvez hoje você está sofrendo, lutando para fazer a vontade de Deus, para seguir Jesus, para ser fiel a Deus, e tem muita gente rindo, zombando, mas vai chegar o dia, vai chegar o dia que você vai rir, vai chegar o dia que a alegria vai inundar teu coração, vai chegar um dia em que a justiça será feita, e sabe qual é a maior recompensa da justiça? É nós irmos para o Pai, como nosso Senhor foi, e o Espírito Santo nos convence disso. E quando os nossos primeiros irmãos foram cheios do Espírito Santo, eles se tornaram um sacrifício vivo nessa terra. Eles simplesmente morreram para o pecado, morreram para esse mundo e passaram a viver para Deus. Eles entenderam que vale a pena ser fiel, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir a Jesus.
Eles passaram então a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque Jesus não somente inaugurou o céu, como Ele se tornou o caminho para ele. Jesus se tornou o caminho para o céu. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai convencer vocês disso, da justiça, que eu vou para o Pai. Então Ele não somente foi para o Pai, como Ele deixou claro que ninguém vai se não for por Ele. Acredite, vale a pena viver certo nesse mundo errado. Acredite, a sua vida não vai terminar na injustiça. Não é assim que termina. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se não acabou bem é porque ainda não acabou. Jesus, se olharmos para o Evangelho na perspectiva terrena, a gente poderia dizer o seguinte: Jesus terminou derrotado. Ele foi morto pelos seus perseguidores. Ele não foi bem sucedido, ele não teve sucesso. Olhar para a vida de Cristo na terra, se analisarmos pela perspectiva mundana, ele foi um fracassado. Quantas mansões Jesus teve aqui na terra? Quantos carros? Quantos cavalos? Quantos exércitos? Quanto de dinheiro? Quanto de riqueza? Ele foi morto pelos seus perseguidores e recebeu a pior morte que a humanidade poderia receber na sua época: morte de cruz. Então, se olhamos para Jesus, a gente pode dizer: injustiça, injustiça. É assim que termina o Evangelho? Na injustiça? Não, o Evangelho tem final feliz. Jesus termina coroado em glória, em poder, em autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se prostrará e toda língua declarará que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. A justiça foi feita. Não pense você que não existe um juiz justo que governa sobre tudo e todos. E o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, que eu vou para o Pai. Foi Jesus quem disse: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Aleluia. Ao vencedor. Se nós olharmos para a vida dos apóstolos na perspectiva mundana, foram fracassados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto à espada, outros cerrados ao meio, outros jogados aos leões, outros queimados vivos. Estevão, começando o seu ministério, cheio do Espírito Santo, ele é apedrejado. Uau! Não parece o Evangelho cercado de injustiças? Mas não é aqui que termina. Termina lá do outro lado. É porque você não continua a história. E o Espírito Santo veio para continuar a história para nós. O Espírito Santo veio para mostrar para nós: ei, o importante é ir para o Pai. A maior recompensa de todas é ir para o Pai. É por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, os olhos dele abriu e ele viu o Pai e Cristo à sua direita. Aquela visão lhe trouxe tanto conforto. Ele não ligava mais para as pedradas, ele não ligava para a injustiça que estava sofrendo, ele não ligava de estar sendo morto, porque ele sabia que a justiça estava acontecendo do céu para a terra, ainda que não estava acontecendo da terra para o céu. Agora preste atenção. Ele disse:
Se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Eu te pergunto, como que você está vivendo a sua vida? A Bíblia diz que nós temos que viver por aquele que por nós morreu. Será que você está vivendo para Jesus mesmo? Será que você está vivendo como instrumento do Espírito Santo para convencer o mundo, sendo um pregador do Evangelho? Como que você está vivendo como uma testemunha do Senhor? Sabe, na justiça do céu, ganha quem perde e perde quem ganha. Vou repetir: na justiça do céu, ganha quem perde e perde quem ganha. Porque Jesus disse o seguinte: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la. Ou seja, no Evangelho, ganha quem perde e perde aquele que ganha. E em último lugar, para a gente orar, o Espírito Santo convenceria o mundo do juízo. No versículo 11, Jesus diz assim: porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe desse mundo, em outra tradução diz, já está condenado. Se Jesus, por meio da justiça divina, inaugurou o céu, o diabo, por meio do juízo de Deus, inaugurou o inferno. Vou repetir: se Jesus, através da justiça divina, inaugura o céu, o diabo, por meio do juízo de Deus, vai inaugurar o inferno. Inaugurou o inferno. A Bíblia diz que o inferno existe, que é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. E o Espírito Santo, ele convence o mundo dessa realidade. Ele convence o mundo que o julgamento está tramitando, e que o mundo muitas vezes está confortável, porque parece estar respondendo ao julgamento em liberdade, até que a sentença seja liberada. O dia do juízo chegará. Em Mateus 25, versículo 41, o juiz dá a sentença. Olha o que ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pastor, peraí, aqui o caldo deu uma engrossada, porque Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer o mundo de que o príncipe deste mundo já está condenado, que é o diabo, não é, pastor? Isso mesmo, você está acompanhando o raciocínio perfeito. Só que nós precisamos entender que se o príncipe desse mundo já está julgado, terão a mesma sentença aqueles que o seguem. Por isso, esse texto que eu acabei de ler, Mateus 25, 41, nos diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, a sentença de julgamento, infelizmente, não será só para o diabo e os demônios, mas para pessoas deste mundo que decidiram segui-lo. Pastor, eu não estou seguindo Jesus e nem estou seguindo o diabo. Desculpa, não há essa opção. Não há essa terceira opção. No dia do juízo final, diante do grande trono branco, o juiz não vai dizer a você assim: você não seguiu Jesus, ou seja, você não me seguiu, né? Porque hoje ele é o advogado, amanhã ele é o juiz. Então ele vai dizer: você não me seguiu. Mas eu estou vendo aqui que você também não seguiu o diabo. Então tá, tudo bem, né? Você ficou aí no meio termo. Então na verdade você não vai ficar nem no céu, você não vai ficar nem no inferno.
eu vou pensar em um lugar intermediário para você. Quem sabe purgatório? Não existe isso na Bíblia, não. Ou a gente vai com o Pai, ou a gente vai com o diabo. Só tem dois destinos. Jesus vai para o Pai. A Bíblia diz que ele está conversando com os apóstolos, e os apóstolos o vê subindo. Mas com certeza aqueles que vão com o diabo não vão para o Pai. Tanto é que Jesus uma vez contou uma parábola do rico e do Lázaro. E a Bíblia diz que aquele homem rico estava ardendo no meio das chamas, onde havia choro e ranger de dente. O desespero dele era tão grande. Então aqueles que acham que não tem problema viver do jeito que o diabo gosta, no grande julgamento, vão chorar muitíssimo. Vai haver pranto e ranger de dente. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: somos filhos de Deus ou filhos do diabo? E talvez essa resposta pareça ser muito simples. Uma vez um grupo de religiosos disseram para Jesus isso: nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé, somos filhos de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. E Jesus deu uma resposta tão dura para aqueles homens. E Jesus disse assim: não, vocês são filhos do diabo. Está escrito na Bíblia, vocês são filhos do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, e vocês estão mentindo a meu respeito. Vocês são filhos do diabo porque o diabo é homicida desde o princípio, e vocês estão querendo me matar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: você é filho daquele com quem você se parece, você é filho daquele que você deseja imitar. Eu costumo brincar com os jovens, às vezes em retiros eu pergunto para eles assim: imagina Jesus na mesa da grande ceia, está ali os seus 12 discípulos ao seu redor, e de repente Jesus enfia a mão no bolso e tira um pacote de maconha e coloca na mesa, e começa a dividir ali aquela maconha, enrola uma seda e acende um baseado, e começa a passar o baseado para os apóstolos. Dá uma bola aí. Eu brinco com eles: vocês conseguem imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa? E todo mundo fala: misericórdia, pastor, não dá nem para imaginar. Não, então imagina Jesus enfiando a mão no bolso, tirando um pacote de cocaína e jogando em cima da mesa, e pegando um cartão e partindo as 13 carreiras, pedindo para Judas uma nota, que era o tesoureiro, né? Enrolando ali aquela nota e cheirando uma fileira de cocaína e entregando para os discípulos. Aí cheira aí, dá um raio aí. Você consegue imaginar isso? Não, pastor, misericórdia, não dá nem para imaginar um negócio desse. Você consegue imaginar Jesus xingando palavrão? Ah, vai tomar! Você consegue imaginar Jesus agredindo fisicamente alguém? Você consegue imaginar Jesus traindo? Jesus se prostituindo? Então tem um monte de coisa que não entra, não passa no filtro da consciência, mas muitas vezes vem na atitude do caráter. E aí a gente faz tudo isso que eu falei aqui, que não dá nem para imaginar Deus fazendo, e a gente ainda termina dizendo: eu sou filho de Deus. O quê? O Espírito Santo nos convencerá do juízo. Quem quer curtir o mundão, quem acha que vale tudo, que não tem nada a ver, saiba que o destino principal, ou seja, o destino do principal mundano, o príncipe desse mundo, está selado. E se você não quer ter o mesmo, se arrependa dos seus pecados. No mundo vale tudo. Pastor, hoje está valendo de tudo, pastor. Hoje tem que ser moderno. Hoje a gente não pode ser mais careta. Hoje, pastor, está valendo homem com homem, está valendo mulher com mulher, está valendo tudo, pastor. Está valendo enganar, desde que você se der bem na vida, desde que você está curtindo a vida, vale tudo. Mas não é assim.
do céu para a terra. Há um juízo, há um julgamento. Olha para você ver o que diz no Evangelho de João. Eu queria ler esses versículos com você. Está no capítulo 3. Se você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, capítulo 3, verso 16, é um dos versos mais conhecidos do mundo inteiro. Mas eu queria ler além do versículo 16. Olha o que está na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a luz para aqueles que estão nas trevas. Ele enviou a salvação. E ele disse: o julgamento será este, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. É por isso que Jesus disse: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, que eu estou indo para o Pai; e do juízo, que o diabo está condenado. E aqueles que não estão indo para o Pai, infelizmente estão sofrendo a mesma condenação que o inimigo. Então, pelo Espírito Santo, irmãos, eu acredito que o inferno existe. O Espírito Santo veio para nos convencer disso. Diz a Bíblia: não endureça o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Arrependa-se hoje, antes que seja tarde demais. Concluindo, eu quero dizer que, convencidos pelo Espírito acerca do pecado, nós podemos passar pela ponte da graça e experimentarmos a justiça divina num poderoso encontro com o Pai. Por outro lado, podemos também precipitar pelo abismo da desgraça e experimentar um terrível encontro com o diabo por toda a eternidade no inferno. A escolha é nossa, porque a obra do Espírito Santo é convencer, não é decidir por nós. Agora eu quero te dar um conselho: faça a escolha não pelo caminho, não baseado apenas no caminho, mas focado principalmente no destino. Porque está escrito que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos estão indo por ele. Por outro lado, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos estão indo por ele. Viver nesse mundo com o diabo é bem mais fácil, isso eu concordo. Irmãos, viver nesse mundo com o diabo, é muito mais fácil do que viver com Cristo. Porque viver com Cristo é, como eu disse, parece que você está vivendo em constantes injustiças. Você luta para fazer o que é certo, e muitas vezes a recompensa que você tem são as piores. Parece que você está nadando contra a correnteza. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas não importa a largura da porta do caminho, ainda que seja mais difícil, o que você tem que pensar é para onde você está indo. Se o seu caminho é Cristo, o seu destino é o Pai. Se o seu caminho é Cristo,
seu destino é o Pai. Agora, se o seu caminho é o diabo, o seu destino é o inferno. Não dá para ser mais claro do que isso. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está desenhando para alguém que está ouvindo ou assistindo esse culto. Eu queria que você fechasse seus olhos e nesse momento fizesse uma reflexão. Hoje falamos sobre o tema convencidos pelo Espírito. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado de não crer em Cristo. Irmãos, ninguém vai para o inferno porque é um pecador. As pessoas irão para o inferno porque se negaram a crer naquele que podia salvar o pecador. É como uma pessoa morrer de uma doença porque se negou a aceitar a cura. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Deixa eu te dizer, vale a pena ser fiel. Ai, pastor, mas aqui eu estou servindo a Deus, eu estou dando a minha vida, pastor, estou fazendo o melhor. Ninguém reconhece, pastor. Ninguém na igreja valoriza. As pessoas lá fora muito menos. Cospem na nossa cara, bate. E olha que no Brasil é fácil ainda, muito mais fácil ser cristão, porque não tem perseguição ainda. Tem lugares aí que se a pessoa disser eu sou de Jesus, ele é queimado vivo na hora. Ele é morto a pauladas na hora. Aqui muitas vezes a pessoa pode falar para todo mundo e não fala para ninguém. Da justiça que eu vou para o Pai. E Jesus disse, vocês vão ficar só um pouquinho de tempo sem me ver, mas daqui a pouco vocês vão me ver. Porque ao que vencer, eu vou conceder a ele que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai. E do juízo, que o príncipe desse mundo está condenado. E aqueles que não crerem em meu nome, em mim, também estarão condenados. Então eu te pergunto, como está a sua fé em Jesus? Como você está vivendo a sua fé? Eu queria que com os olhos fechados, você falasse com Deus durante essa canção. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração
Obrigado, Senhor, por estar no mundo, convencendo o mundo que o inferno existe, mas que o céu também existe, e que crer ou não em Jesus é que vai determinar o nosso destino. Oh Senhor Jesus, que nós possamos permanecer na verdade, que nós possamos amar a luz, deixando as trevas. Ó Deus, que nós possamos receber essa obra do novo nascimento em nós. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não receberam o milagre do novo nascimento, por essas pessoas, ó Deus, que estão se arrependendo agora, essa pessoa que está sentindo toque, que sabe, ó Deus, que essa não é uma palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Essa pessoa que diz: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais produzir esses frutos terríveis. Senhor, me perdoa. Senhor, me liberta, me transforma. Como incrivelmente uma lagarta sofre uma metamorfose e é convertida numa linda borboleta. Senhor, eu quero viver uma metamorfose espiritual. Converte a minha vida, Senhor. Eu quero ser um filho que te dá alegria. Eu quero me parecer com o Senhor. Que seja impossível olhar para a minha vida e não te ver. E ainda que alguém olhe e diga: você está sendo vítima de injustiça. Todo mundo sabe que você não fez isso, mas estão te culpando, estão te acusando. Mas como a tua palavra diz, há uma recompensa para o fiel, há uma recompensa para os justos. Nós queremos andar neste mundo como Noé, queremos andar com Deus, queremos alegrar o teu coração. Oh meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que hoje está retornando para os seus caminhos, essa pessoa que se arrepende, Deus, de ter deixado a sua obra, a sua casa. Restaura a sua fé. Faça como fizestes ao filho pródigo, como contaste naquela história. Coloca roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo. Faz uma festa hoje, Senhor, para este pecador que se arrepende. Oh Senhor Jesus, eu quero consagrar a vida deste homem e desta mulher que hoje te recebem como seu Senhor e Salvador. Entra, Senhor, neste coração. O Senhor que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entra, Senhor, e muda a história, como o Senhor fez na minha vida há anos atrás. Eu estava perdido e fui achado. Estava morto e o Senhor me deu vida. Estava em trevas e o Senhor me trouxe para a luz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua obra na minha vida e por meio dela. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, esta pessoa. Essa pessoa que não consegue se ver livre dos vícios, de pecados enraizados. Hoje eu profetizo: o Senhor não vai apenas arrancar os frutos, o Senhor está mudando a sua natureza. O prazer do pecado está indo embora, o prazer pelos vícios está indo embora, e Deus está colocando um novo coração, um coração igual ao dele.
Por isso diga: dá-me um coração igual ao seu. Oh, aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Eu quero junto com você nesse momento consagrar os dízimos e as ofertas. E eu quero fazer um apelo para você. Amanhã nós precisamos pagar a nossa próxima parcela do terreno e ainda falta um valor. E temos orado ao Senhor e dito: Senhor, levanta os recursos. Por isso, se você sentir um toque do Espírito Santo para você dar algum valor, não pense que é o diabo, não pense que é coisa da sua mente. Ouça a voz de Deus. E eu sei que só tem para dar aquele que de Deus tem recebido. E aquele que entrega a sua semente recebe colheitas poderosas de Deus, recebe muito mais. A Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia. Pelo nosso Facebook você pode encontrar aí a conta da igreja. Você pode também entrar em contato com qualquer pessoa da igreja que vai te mandar o Pix, por exemplo, se você quiser fazer um Pix. E também está sendo postado aí agora no Facebook, né? A conta, o Pix e, enfim, como Deus tocar o seu coração. Se você precisar que alguém busque, você também pode entrar em contato conosco pelo telefone da igreja e nós vamos enviar um obreiro que vai estar aí recolhendo, entregando envelope para você preencher, do jeito que for mais confortável. Se você também quiser passar no escritório da igreja, individualmente nós estamos atendendo para orar por você, para consagrar seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Você também pode entregá-lo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, aqui quero consagrar os dízimos e as ofertas entregues no seu altar. Ó Deus, é fruto do amor, da gratidão, da alegria que o teu povo tem de pertencer e servir o Senhor. Sabemos que a igreja não tem um reconhecimento deste mundo, mas a igreja, ela se cuida através do teu Espírito Santo. O Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem nos dado recursos. Obrigado porque o Senhor tem aberto a porta do emprego, o Senhor tem nos dado uma visão empreendedora. Obrigado porque o Senhor tem nos dado sonhos proféticos. Obrigado porque o Senhor tem promovido os teus servos. O Senhor tem nos colocado por cabeça e não cauda. Obrigado, Senhor. E aqui estão os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. Ó Deus, nossa entrega de amor ao Senhor. Receba. Continua cuidando de nós, pois te reconhecemos como Jeová Jireh, como Deus da nossa provisão. Como Davi disse: fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, como Paulo disse, o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos sustenta segundo a economia global, nacional, estadual ou municipal. O Senhor nos sustenta com a economia dos céus, segundo suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. O Senhor tem cuidado de nós e da tua obra. Eu sei, Deus, que amanhã teremos os valores que nós precisamos para pagar essa próxima prestação. Eu sei que o Senhor o fará. Por isso te agradecemos, Deus, por mais esse milagre, e que a bênção do Senhor seja sobre o seu povo continuamente. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco e todas as famílias aqui representadas.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Tenha a melhor semana da sua vida, que só possa perder para as semanas que virão. Não se esqueça de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, amigos, familiares. Se essa palavra foi bênção para você, acredite que ela será bênção para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você ama. Amém? Deus abençoe você e até domingo que vem. Lembrando a você que nós também estamos tendo uma reunião na quarta-feira pelo Google Meet. Se você deseja participar conosco, eu quero convidar você a participar. Você pode entrar em contato com qualquer pessoa, talvez amigos, conhecidos da igreja que você tem, e essa pessoa vai enviar um link para você participar conosco na quarta-feira às 19h30. A partir de 19h10 nós já abrimos as salas e você pode entrar e participar conosco. É um ambiente muito gostoso, é uma reunião diferente. Durante essa pandemia a gente está fazendo essa reunião na quarta-feira, onde a gente pode ali conversar um pouquinho, tirar dúvidas e compartilhar um tema que tem sido poderoso. O tema de quarta-feira é provisão. Amém? Saiba como experimentar a provisão divina em tempos de pandemia, em tempos difíceis. Deus abençoe você e a gente continua se vendo. Fique com Deus.